Bom, boa noite então aos amigos presentes em casa. Boa noite aos amigos também que estão no ambiente virtual. Mais uma segunda-feira de estudo do Livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. E hoje vamos começar a falar, vamos entrar nos três reinos, capítulo 9, a introdução do capítulo 9, falando dos três reinos, sobre os minerais e as plantas hoje. Mas a gente vai falar sobre os animais, o homem e a metempsicose também, São os três assuntos que são abordados dentro desse capítulo. E hoje iniciando falando sobre os minerais e as plantas, Então já sintonizem no livro de vocês, no PDF de vocês, onde for, o item 585, que é onde a gente vai começar hoje, ok? Antes da gente fazer o nosso estudo, vamos a nossa introdução, fazendo a nossa prece inicial. Peço aos amigos presentes que também elevem seus pensamentos a Deus nesse momento. Vamos nos manter concentrados. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma segunda-feira que o Senhor nos concede, a fim de estudarmos a Tua Palavra através da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por encontrarmos na doutrina espírita as respostas que temos para os nossos próprios questionamentos. Encontramos na doutrina espírita o consolo da Tua Palavra, o melhor entendimento para a nossa razão de estarmos aqui, e que aqui estudando, Senhor, nós possamos sair seres humanos melhores, mais desenvolvidos moralmente, para que possamos aplicar a caridade no nosso dia a dia, aprender a termos mais amor pelo nosso próximo. Então que os amigos espirituais daqui da Caibar Shuta, os amigos espirituais dos nossos irmãos que estão nas residências estudando com a gente nesse momento, estejam conosco, nos ajudando, nos incentivando a continuarmos os nossos estudos e a entendermos melhor cada palavra, Senhor, e cada sentido do que formos estudar no dia de hoje. Em nome de Cristo Jesus, que assim seja. Boa noite. Bom, então antes da gente iniciar, vamos fazer também uma homenagem que sempre fazemos, a todos os amigos que ajudam ou ajudaram também a Caibar Shuta, a Mansão da Esperança, encarnados e desencarnados, que a gente sempre faz a leitura de seus nomes de uma maneira de homenageá-los. Então hoje, no dia 21 de agosto, aniversário de Janes Moraes Lobo Verdã, Nidinaldo Noronha Tedman, Maurício Gouveia de Aguiar, Marcos César Schroeder, Antônio Fernandes, José Maximiliano da Silva, João Joaquim de Oliveira, Jair Rufino da Silva, Maquiavel José de Souza, Ivone Machado de Oliveira, Aimé de Almeida Carmora, José Maria, Francisco de Queiroz Mendes, Mônica Maria Rodrigues de Souza Santos. Aos aniversariantes de amanhã, terça-feira, 22 de agosto: Renildo Leal França, João Gomes, José Ferreira da Costa, Maria do Socorro Pinheiro, Maria Helena Cabral, Sinésio Alves, Maria de Souza Ferreira, Maria da Penha Souza Campelo, Messias de Moura Benazzi, Manuel Bastos Cordeiro, Mário Martins de Lima, Eupídio Alves da Silva, Geovan José Ferreira e Maria da Penha Souza Campelo. Então, a essas pessoas, nossos agradecimentos e os desejos de maiores felicidades para os encarnados e desencarnados, que todos estejam bem e confortáveis no dia de hoje, ok? Então vamos lá, vamos finalmente começar o dia de hoje, de estudos, falando dos três reinos, mais precisamente do primeiro tópico, que são os minerais e as plantas, Então no 585, o Kardec pergunta o seguinte: que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe,
Qual destas divisões é preferível? E aí a resposta da espiritualidade é a seguinte: todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, há apenas seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus, né? Degraus se a gente pensar na escala evolutiva, mas 4 graus conforme a espiritualidade responde. E aí o Kardec faz um adendo aqui colocando o seguinte: esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência de seu futuro e a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, nessa pergunta que Kardec faz à espiritualidade, a fim de segregar todos os tipos de matérias que nós temos contato dentro desse orbe, planeta Terra, e é bem interessante porque parece até um pouco banal essa pergunta, mas ela forma uma raiz de respostas, uma raiz de conhecimento que a gente vai ter e vamos estudar logo abaixo, que é o seguinte: se a gente pensa que a natureza tem o reino animal e vegetal, a gente aprende isso, e o mineral, a gente aprende isso na escola, mineral, vegetal e animal, e aí ele coloca aqui como os seres humanos numa 4ª classe, sendo que na escola, eu não sei como está o ensino hoje em dia, mas na minha época ensinavam que os homens são animais racionais, que diferenciavam dos outros animais que eram os irracionais. Mas aqui o Kardec coloca como se fôssemos uma 4ª classe, e a espiritualidade inclusive concorda com isso. E ele coloca, claro, que todas essas classificações são boas, mas conforme o ponto de vista. Isso é importante a gente entender, conforme o ponto de vista. Porque ele fala do ponto de vista material, só há seres orgânicos e inorgânicos. E do ponto de vista moral, evidentemente, os 4 graus. Então, dentro do ponto de vista moral, são esses 4 reinos. Do ponto de vista material, o restante está correto. E o Kardec faz aqui uma colocação muito precisa que nos ajuda a diferenciar materialmente, todos esses elementos. Porque ele fala que a matéria inerte que constitui no reino mineral só tem em si uma força mecânica. Todos somos feitos de átomos. Os átomos possuem uma força, microforças que, claro, somando, vai ter alguma coisa. Então, todos os seres minerais têm uma força inerte ali. Aí a gente vai estudar mais profundamente isso lá mais à frente. E as plantas, ele ainda diz aqui que são compostas por uma matéria inerte, mas possuem vitalidade. A gente sabe que as plantas necessitam de respirar, necessitam de luz do sol, necessitam de água. Uma pedra não precisa de nada disso. Oi? Também tem, mas ela vai viver conforme a condição, Mas uma planta, a gente não pode simplesmente condicionar ela a uma condição. Ela precisa da condição adequada para viver, o que já começa a diferenciar um vegetal de um mineral. E aí ele chega aqui ao ponto dos animais, que também tem uma matéria inerte e também tem a vitalidade igual às plantas, mas possuem uma pequena inteligência limitada, que é quase instinto. A gente vai estudar isso melhor também. É uma inteligência instintiva. Não são capazes de raciocínios como nós, seres humanos, não são capazes de diferenciar tantas coisas, de gerar uma evolução como fazemos de construir uma casa, de acender uma luz. Mas os animais têm suas individualidades. Os animais conseguem entender suas individualidades, uns mais, outros menos. Por exemplo, os peixes
não conseguem ainda se enxergar como indivíduo, mas se enxergam como coletivo, sabem que são outros peixes, né? Fazem parte de um meio. De qualquer forma, consegue se entender, né? A planta já não tem isso. E por fim, somos nós, seres humanos, que viemos aqui justamente nos aprimorar, viemos aqui com mais uma oportunidade de desenvolvimento, e inclusive ele fala aqui que temos uma inteligência especial, que é indefinida, ou seja, a gente pode expandir isso ainda, e o que dá a consciência do nosso futuro. Inclusive estamos estudando isso agora, nesse momento, a consciência do nosso futuro, né? E a percepção das coisas extramateriais, incluindo o conhecimento de Deus. Então, se a gente pensar do ponto de vista moral, sim, somos 4 categorias, né? E do ponto de vista material também não está errado. Então a gente consegue separar o material do moral e aí sim fazermos nossos próprios estudos em cima disso. E aí o Kardec pergunta na 586: tem as plantas consciência de que existem? E aí a resposta é não, pois que não pensam, só têm vida orgânica, elas só existem, fazem parte de um ecossistema, têm a sua função, têm sua funcionalidade, mas não têm consciência de si. E aí na 87 ele pergunta: experimentam sensações, sofrem quando as mutilam? E aí a resposta: recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções, conseguintemente não têm a sensação de dor. Óbvio que ele fala aqui, as impressões físicas que atuam sobre a matéria, elas vão ficar machucadas. A gente tem essa consciência, inclusive essa consciência que nos diferencia delas. A gente sabe quando está fazendo mal a uma planta. A gente fica com pena de uma planta quando a gente tem que cortar, quando a gente vê uma planta pegando fogo. A gente fica consciente disso, né? Porque a gente entende que ali há um ser vivo que não tem consciência de si, mas não deixa de ser vivo. A planta, ela faz a fotossíntese, ela tem a clorofila, ela libera oxigênio, tudo que envolve a gente no meio disso tudo. É um ser vivo também, só não tem consciência de si e, obviamente, não tem a sensação de dor. E no 88, ele pergunta: independe da vontade delas a força que as atrai uma para as outras? E aí o espírito responde: certo, porquanto não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. A resposta parece um pouco rebuscada, mas é bem simples se a gente for raciocinar. Quando o Kardec pergunta se as plantas, né, se aproximam, se atraem por vontade própria, na verdade ele pergunta se independe delas, da vontade delas, e aí a espiritualidade fala, certo, porque elas não pensam, independe delas. A força das coisas vão fazer com que elas se aproximem. E que são essas forças das coisas? Eles dão um exemplo aqui, a força mecânica da matéria que atua sobre a matéria. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um exemplo muito vivo no meu quintal, tem um canteirinho lá que a gente plantou um cactus desse tamanho. Só que por conta da estação do ano, exatamente onde ele está ali, não pega muito sol. O que o cactus fez? Ele dobrou e está fazendo um caminho. Ele está buscando instintivamente a luz do sol. Ele escolheu isso? Não. A força das coisas, toda a matéria que envolve, né, a necessidade daquela matéria, força com que ele vá para lá. Outras plantas que a gente tem sofrem esse tipo de mutação, digamos assim, também, porque na primavera e no verão bate muito sol ali, mas no outono e no inverno não bate tanto sol. Então as plantas buscam sol. E aí, obviamente, é o que a gente está falando aqui. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria. E elas não podem opor-se a isso, até porque é o instinto de sobrevivência, entre aspas, que elas têm, né? Então, elas atuam ali de uma maneira totalmente mecânica para poder se manterem, né? No 89, o Kardec pergunta: algumas plantas, como a sensitiva... Essa pergunta é muito boa. Algumas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca
que sobre ela pousa para sugá-la. É a planta carnívora, gente. Parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para outra? Ou seja, Kardec faz um monte de perguntas para chegar num fim só, e a resposta da espiritualidade é a seguinte: tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra, e no entanto todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte carecem de vontade, ou seja, elas não fazem isso por conta própria. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. Aí o Kardec explica melhor isso aqui embaixo. O organismo humano nos proporciona um exemplo dos movimentos análogos, sem participação de vontade nas funções digestivas e circulatórias. Ou seja, eu não simplesmente meu cérebro manda lá o meu sistema digestivo trabalhar. Ele trabalha por instinto, ele trabalha por uma força mecânica natural que entende que meu corpo vai continuar funcionando com isso. Aí, o sangue também é a mesma coisa. Eu não fico enviando mensagem para o meu coração bombear e fazer o meu sangue circular. Isso tudo acontece de maneira instintiva, mecânica. E aí ele fala aqui, o piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, ou seja, na planta carnívora, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos de vontade. Ou seja, é um movimento mecânico que ela faz, às vezes até por questão de autodefesa, mas ela não pensou nisso. É como se fosse um instinto de defesa natural, de que se a gente... Uma necessidade, exatamente. É como se a gente apertasse um botão nela que acionasse uma coisa. Quando a gente dá o exemplo da questão mecânica, que o próprio Kardec fala, é isso aí. Né? Ela não necessariamente se alimenta de insetos, não necessariamente vai morder o seu dedo ali, se você colocar ali, não vai te machucar por conta disso, né? Mas aí que tá, é uma questão, como o senhor já falou ali, é uma questão que vai ali sem a vontade dela, né? Ela vai por questão mecânica totalmente mesmo. Mas já mostra que Deixa a gente continuar estudando, depois eu volto nesse assunto, porque a gente vai falar melhor sobre isso. Na 590, ele pergunta o seguinte: não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Olha aí, já começou a... Há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se deu o significado dessa palavra. É legal a espiritualidade dar essa entonação, né? Dependendo da extensão que se deu o significado dessa palavra. E não é a primeira vez que eles vão falar isso para a gente dentro desse estudo. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém, quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dás o nome de instinto. Quando ele fala, é importante ele falar aqui que quando os corpos se reúnem, que um ao outro convém, que há afinidade, não necessariamente são corpos humanos, são corpos materiais. A gente, como ele deu bem o exemplo aqui da química, né? Que os corpos acabam se atraindo de acordo com com a sua matéria. Eu esqueci a palavra agora, me fugiu a palavra que condiz melhor. Mas enfim, existem organismos que se atraem. Está na tabela periódica, eu esqueci o nome fugiu a palavra agora, mas enfim, são micro-organismos que se atraem, que são afins entre si, né? Igual o ímã, por exemplo. E aí quando ele fala que essas são as operações de corpos que se reúnem, que um ao outro convém, né? Há uma afinidade de corpos materiais ali, não necessariamente humanos, e isso não é instinto.
Isso é por questão afinidade. Aí a gente entra densamente num estudo de química. E aí ele fala que, né, exatamente isso. As plantas acabam fazendo isso de forma natural, né, não necessariamente instintiva. E aí traz para os animais, que a gente vai estudar logo em seguida também sobre isso, que nos animais tem uma forma mais apurada disso daí, né? Nas plantas é uma forma mais simples, mas nos animais lá na frente a gente vai estudar que tem uma forma mais apurada. E tudo, voltando, acaba acontecendo de forma muito mecânica. Se a gente estudar somente a física e a química para explicar isso aqui, a gente vai conseguir encontrar respostas super afins, né? Na 591, o Kardec pergunta o seguinte: nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita como os outros seres? E aí a resposta: tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens são sempre homens. A gente tem aqui a mania, né, de pensar, mas aí eu falo de brincadeira mesmo, porque é verdade. A gente sempre acha que nos mundos superiores vai ser um filme de sci-fi, né? Que tipo, os seres super desenvolvidos a gente imagina com asas de anjo, com asa de Pégaso, um cavalo falante, alguma coisa assim. Os animais, como ele falou, são sempre animais. Os homens são sempre homens. As plantas vão ser sempre as plantas. Então não haverão seres híbridos nisso daí, não vai ter nada de sci-fi, nada de alien, aquela coisa toda, né? Mas ele deixa bem claro que tudo é mais perfeito. A perfeição que nós não estamos habituados. Não sei nem raciocinar. Sim. Você vê que ela trouxe as flores, o ambiente, exato, o aroma, quase que eu esqueci a palavra aroma também agora, dá outra situação, né? Agora você imagina, como ele fala aqui, que nos outros mundos como é. Normalmente eu falei aqui até que falei brincando que a gente tende a pensar tudo como se fosse um filme sci-fi, mas quando ele fala de que tudo é mais perfeito em outros mundos, a minha imaginação ela realmente não consegue imaginar nada. Não consigo fazer nenhum tipo de desenho na minha cabeça de como seria um animal ou uma planta mais desenvolvido do que isso, né? Quando fala de seres mais desenvolvidos como humanos, aí é normal da mente ir lá, a gente entende que a matéria é menos densa, aí a gente começa a pensar em seres menos etéreos. Mas uma planta e um animal eu não consigo imaginar, de tanta coisa que parece ser, né, mais assim, o poder que a palavra mais perfeito tem. Enfim, é bom sempre, só para finalizar essa parte, entender que não haverão nada híbrido, né? Homens serão homens, animais e plantas. Cada um com as suas funções. E aí agora ele entra aqui, nos animais e o homem, no item 592. E aí Kardec pergunta: se pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Só para falar um pouco sobre essa pergunta, quando ele fala aqui que pelo que toca à inteligência a gente compara homens e animais e parece difícil de estabelecer demarcação, né? De um e de outro. Mas ele fala que porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens, ou seja, homens mais rústicos, mais brutos, e animais com certas expertises. Então Kardec quer perguntar o seguinte: pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Por que alguns animais têm um instinto mais maternal, de mais de preservação, e tem tantos homens ainda tão grotescos no modo de viver? Esses animais então têm um pouco mais de inteligência do que esses homens? E aí olha a resposta que a espiritualidade dá: a esse respeito é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte que desce muito baixo algumas vezes e que também pode elevar-se muito alto.
Pelo físico, é como os animais e menos bem dotado do que muitos desses. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como os dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Ou seja, aqui a espiritualidade mostra, né, a gente, sem tom de brincadeira dessa vez, que não tem como a gente imaginar que um animal seja mais inteligente do que o ser humano, em hipótese alguma, por mais nobre que possa parecer uma atitude de um animal e grotesca atitude de um ser humano. O ser humano, como ele falou, pode ser muito baixo, mas também pode elevar-se muito alto. E toda essa gangorra, né, de baixeza e altitude que ele possa chegar, a gente vem estudando isso desde sempre, principalmente aqui nessa questão do Livro dos Espíritos, dessa questão do desenvolver moralmente, né? Porque hoje, quando a gente fala de ignorante, do ignorante do saber, um homem pode ser ignorante do saber, ele nasce ignorante, e se ninguém o ensinar, o instruir, ele vai morrer ignorante. Dificilmente ele vai conseguir desenvolver sozinho, sem instrução nenhuma. Mas um animal não pode fazer isso. Ele vai nascer um animal e vai morrer um animal daquele jeito, né? E aí ele emprega o seguinte, que a natureza deu tudo ao homem, que é obrigado a inventar com a sua inteligência. Ou seja, a gente é obrigado a exercitar a nossa inteligência desde sempre, para a satisfação das necessidades e para a conservação. A gente não estaria aqui hoje falando para pessoas na internet se o homem não tivesse se esforçado para isso, né? A gente assistia desenhos antigamente, igual o Jetsons tinha, que se passava no futuro, e aí o personagem lá falava com o médico pela tela, falava pelo um aparelhinho que nem existia, e a gente achava aquilo como se fosse daqui nos anos 3000, mas a gente está falando isso de agora, pelo próprio esforço do homem, da necessidade que isso criou. O homem podia ter ficado inerte, parado, mas não, existem espíritos em desenvolvimento o tempo todo, desenvolvendo o seu intelecto, e alguns desenvolvem a moral junto com o intelecto, outros ainda precisam voltar para o desenvolvimento moral, que é o que ele fala, pode ir muito baixo às vezes, né? Mas os animais, a gente vai até estudar isso um pouco logo abaixo, que os animais eles têm sim um instinto, muitas vezes maternal, ou de uma que parece ser uma sabedoria e não é, uma expertise, melhor dizendo, que é interessante, mas a gente vai ver melhor sobre isso. O Luiz fala o seguinte aqui, ó: todos serão os mesmos, os mais perfeitos, mas mais perfeitos. Podem os animais terem asas, sim. Mas aí está falando da questão lá de mundos mais adiantados, né? Ele fala aqui: se os homens evoluem, chega ao ponto do perispírito se confundir ao espírito. Os animais, na fase mais evoluídas, se tornam homens. Na fase mais evoluída, se tornam homens. Aí ele fala aqui na 540. A gente vai falar sobre isso, melhor isso depois, né? Mas aí aqui, nessa questão até onde a gente está estudando aqui, ele ainda coloca essa questão do entender a diferença entre um animal e um ser humano. No 593, ele pergunta o seguinte: poder-se-á dizer que os animais sobram por instinto? E aí a resposta: ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. E aí o Kardec fala o seguinte: não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência,
mas cujo exercício quase sempre se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem à conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhor alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor e nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada da sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre a natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Ou seja, o Kardec acabou dizendo aqui de passo a passo, né, de ponta a ponta, desenhando quase, de como se dá essa espécie inteligente da inteligência do animal, né? Inclusive ele começa dizendo que não pode negar que possui seu instinto, óbvio, instinto de preservação, que todos nós temos. Alguns animais praticam alguns atos combinados, né, que denunciam vontade de operar em determinado sentido de acordo com circunstâncias. Aí a gente começa a falar, esses atos combinados são o quê? Por exemplo, um homem que adestra um cão, um cavalo, o animal vai ficar sendo acostumado a fazer aquilo. E a gente pensa, pô, aquele cachorro, aquele gato, aquele cavalo é muito esperto. Mas aí, olha só, lá embaixo, ele vem aqui, ó, vem dizer que o desenvolvimento intelectual de alguns mostra suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, e aliás, não podem ultrapassar acanhados limites, e é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável. Ou seja, ele tem uma forma maleável ali de se lidar com aqueles animais, né? E por conta aí não há progresso dos animais na raça, na espécie dele, a não ser que seja nele próprio, porque ele foi doutrinado a fazer daquela maneira de acordo com a força do homem, né? E aí, como ele repete aqui, ó, mesmo o progresso que se realiza pela ação do homem é efêmero e puramente individual, né? Visto que entrega a si mesmo, não tarda o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. No final das contas vai ser aquele cão, aquele cavalo, aquele pássaro, e não a espécie inteira que vai ser, né, desenvolvida daquela maneira. Então é bom a gente começar a entender melhor que os animais eles conseguem desenvolver até certo limite, mas eles não vão daqui a pouco, por exemplo, um papagaio. O Kardec vai perguntar exatamente sobre as aves aqui embaixo, mas só para dar uma ventilada antes, o papagaio ele repete algumas palavras que a gente fala, mas não vai passar disso. Ele tem dentro é como se ele tivesse uma caixa de limitações que ele não pode ultrapassar daquilo dali. Até porque o papagaio, a calopsita e tudo mais, eles não sabem falar, eles imitam o som, eles não imitam as palavras que a gente fala, eles imitam o som que a gente emite, porque eles se comunicam pelo som. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso melhor aqui embaixo. E aí o Kardec pergunta: tem os animais alguma linguagem? A resposta: se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais, mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restritas também que são ideias que podem ter. O Kardec continua falando aqui embaixo, mas antes de a gente continuar lendo o raciocínio, tem um videozinho antigo, quando o Kardec fala aqui, ó, a espiritualidade fala, dizem uns aos outros muito mais do que imaginais, que tem um vídeo antigo de comédia, até um pouco mais pesado, que tem dois caras criando passarinho, aí fala assim, nossa, tá bonito, Trinca-Ferro cantando hoje.
Aí o outro, não sei que o meu passarinho tá cantando bem, tá cantando pra caramba. Aí na verdade, Tá feliz. tá feliz. Aí daqui a pouco a gente ouve os passarinhos falando, esse cara tá me maltratando pra caramba, isso, aquilo, aí xingando pra caramba. Ou seja, a linguagem deles é muito mais do que a gente imagina. E eles estão, pra gente, estão só cantando ali, fazendo, né, graça, mas não estão, eles estão se comunicando de verdade. Tudo interligado assim. E aí o Kardec pergunta, há entretanto animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? E a resposta, compreende-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós outros homens só dispondes da palavra, e os mudos? Facultada-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Aí o Kardec faz um adendo aqui, e ele fala o seguinte, efetivamente os peixes, que como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem e de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações, o sonar, né? A gente sabe hoje que os peixes, os animais marinhos se comunicam através do sonar. Como quer que seja, o que é incontestável é que eles não falecem em meio de se entenderem. Do mesmo modo que todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada. Ou seja, nem os espíritos se comunicam através de palavra articulada, nem os espíritos têm a mesma voz que a gente tem de forma mecânica, não tem um aparelho fonoaudiólogo, né? Eles se comunicam simplesmente por telepatia. Eu ia falar pensamentos, mas a telepatia, exatamente. Então, o que dirá dos animais? O próprio sonar é uma espécie disso também, inclusive, né? Então, como ele fala aqui, são muitos meios de comunicação, por gestos, inclusive. Ele deu o exemplo a espiritualidade deu o exemplo dos mudos, né? Que se comunicam com gestos, são movimentos, né? que se comunicam. A linguagem do Braille é uma forma também de se comunicar sem precisar se expor, né, foneticamente. Então, assim, existem meios de se comunicar muito mais do que a gente imagina, inclusive entre os animais. E é interessante observar que ele fala o tempo todo, né, que esses meios entre os animais é pela necessidade, né? Eles se comunicam, eles não fazem fofoquinha, eles não batem papo, eles se comunicam por necessidade de ambientação, de sobrevivência um com o outro. E que o homem é o único que tem uma capacidade maravilhosa, né, cognitiva, uma inteligência maravilhosa, e faz tantas comunicações ruins, erradas e mais, enquanto os animais que são limitados, eles se entendem melhor do que o homem, né? Porque um animal um outro melhor que o homem, por necessidade. O seu Zé falou que tudo é interligado. Os animais se comunicam em prol do círculo, né? Do círculo da vida ali. Eles fazem a roda girar. E a gente se comunica muito mal porque a gente intervém nisso aí. Claro que a gente não é obrigado a intervir de forma negativa. Só que hoje o que a gente vê é que a sociedade utiliza mal a ferramenta que tem, principalmente da comunicação, né? A gente se comunica muito mal. E os animais fazem esse ciclo funcionar. Tão limitada a comunicação, mas tão perfeita, cada um ali no seu habitat,
né, tão perfeita, e a gente pensava, no meu tempo, o gato foi criado para matar o rato, para pegar o rato. Gato que não pegasse rato não era gato bom. Hoje em dia a gente vê o vídeo na internet, o gato pega o rato pelo cangote e leva lá na vasilha de comida. Toma aqui, amigo, divide aqui, vamos dividir a comida. Olha que bacana, olha como é que a gente está descobrindo os animais como exemplo de bem viver. Aí o cachorro foi ensinado a pegar o gato. Hoje em dia tem gato e cachorro que são amicíssimos, parecem que nasceram da mesma mãe. Então a gente vai descobrindo o animal agora. E muitas pessoas pensam que ele tem uma inteligência ilimitada porque a gente fica assim, nossa, como é que ele é capaz de fazer isso? Parece que não entende. Mas ele é limitada, mas a gente está conhecendo agora, porque agora a gente está com um olhar melhor sobre o animal. Antes a gente não tinha. Porque a gente está com um pensamento menos bruto. Não tinha tanto amor pelo bicho, a gente tratava assim. Exato. E aí, por que você falou aí do gato pega rato e o cachorro pega o gato? Mas por quê? E aí, por que eles conseguem viver em comunhão? Porque simplesmente o gato, para sobreviver, precisava caçar. E no instinto de sobrevivência dele, ele viu o rato como uma presa para poder caçar. Mesma coisa o cachorro. Mas se eles todos vivem num ambiente que a comida é fácil, ninguém precisa comer ninguém. Porque a ação do homem. Exatamente, a ação do homem trabalhando. Verdade. Aí você até falou também que a comunicação deles é tão precária, mas tão eficiente, e a gente com uma comunicação tão eficiente utilizando de forma precária. A gente tem internet, a gente tem todos os meios de comunicação possíveis para transformar tudo em coisas melhores, mas a gente nem sempre usa isso da melhor forma. Mas ver os videozinhos disso tudo é uma maneira legal de conscientização da gente, é utilizar bem essa ferramenta, porque os animais, como vimos aqui há pouco, têm um princípio inteligente. Todos eles têm um princípio inteligente, né? Então, ou seja, tem alguma coisa ali, não é nada. Desenvolver conforme o progresso do homem. Dentro do limite deles, igual ele fala aqui. Dentro do limite deles, eles vão desenvolvendo. Por quê? A gente acabou de ver na anterior. O homem tem a condição de adestrar um certo animal até a capacidade máxima dele ali. Não vai ser a espécie, vai ser aquele espécime ali. Mas de qualquer maneira, imagina fazendo isso em grande escala, né? Se o homem tiver a capacidade de ensinar um animal aqui, se eu tenho, aí se o Zé faz, eu faço na minha casa, se o Zé faz, você faz, todo mundo faz, os animais vão desenvolvendo esses hábitos, né? Que a gente nem sabia que existia. Por isso há animais tão especiais para a gente, tão diferentes dos outros, porque dependendo do ambiente que a gente os cria e a forma que a gente os trata, eles desenvolvem aquela capacidade limitada, mas que já existia nele e a gente não sabia. É bom a gente também colocar aqui que os animais, por muitas vezes, modificam suas ações por conta do meio, né? Muitas vezes os animais começam a agir de forma diferente por conta da ação do homem em certos meios. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui tem um córrego que está sendo, né, era um valão, digamos assim, que está sendo canalizado agora. Eu peguei aquele caminho todos os dias durante muitos anos e tinham diversas garças com peixinhos, aqueles pequenininhos que ficam em vala mesmo, tudo mais, e as garças iam ali se alimentar disso. Só que agora com a canalização desse córrego, para onde vão essas garças? Para onde vão esses peixes? Ou seja, as garças vão ter que mudar o comportamento delas, os peixes vão ter que mudar o comportamento deles, os predadores desses animais vão precisar mudar os comportamentos deles, porque a ação do homem fez com que as coisas modificassem, né? Então, assim, eles vão agir diferente, vão andar em bando para onde não andavam, vão precisar migrar para lugares que não eram comuns, com climas diferentes. Aí eles vão ter que se adaptar a esses climas. Na verdade, eles vão morrer por conta disso, porque não estão habituados àquele tipo de clima. Mas aí, conforme a espécie vai passando, eles vão sendo obrigados a mutarem e desenvolverem, e aí vão ficar aptos àquele tipo de clima, e aí começa o desenvolvimento das espécies, né? A gente fala isso de uma maneira progressista, até otimista muitas vezes, mas se a gente for pensar que a gente podia fazer diferente, né?
Nem sempre era para ser desse jeito. As coisas iam acontecer, mas a maneira que está sendo o acontecimento é que podia ser diferente, né? Então, olha o que o Kardec fala aqui na 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? E aí a resposta: os animais não são não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não pode comparar a do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Ou seja, os animais não são máquinas como a gente pensa. Os animais têm. A questão toda é que a gente não pode comparar com o homem. A gente não pode comparar com o ser humano. Acabamos de estudar nas últimas 2 lições exatamente isso. Eles têm uma restrição muito grande se for comparado a nós. Mas eles têm. Eles têm ali o ato de vontade deles, né? Tem o ato de raciocínio deles, o ato de sentimentalidade deles dentro de uma caixa ali limitada, mas tem, né? E aí, como ele fala aqui, liberdade de ação que desfrutam, né? É limitada pelas necessidades dele. Então, dentro disso tudo, eles vão agir de forma livre, dentro das suas necessidades, dentro do que a gente adestrou, dentro do que a gente acostumou esses animais. Então, eles vão agir dessa forma. E aí o Kardec pergunta na 596: de onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? E aí a gente até falou isso um pouco atrás aqui, mas a espiritualidade responde: origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Exato. Não, mas aí porque você não tinha chegado ainda. Quando eu falei que o que as aves imitam não são as palavras que a gente fala, eles imitam o som que a gente emite, né? Então é como se eles ouvissem outros pássaros cantando e eles imitassem esses outros pássaros. Mas é isso aí. E o macaco também de forma totalmente instintiva, né? A imitação que fazem. E aí o Kardec pergunta, na 597: pois que os animais possuem inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Aí olha só, a gente vai entrar numa parte mais densa. E que sobrevive ao corpo. Repetindo a pergunta: pois que os animais possuem uma inteligência e que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E que sobrevive ao corpo. Aí o Kardec faz uma contrapergunta: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? E aí a resposta: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a essa palavra. Ele usou essa mesma colocação lá em cima, quando falava de inteligência, mas agora ele fala também da questão de alma. Também, mas devidas às proporções. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e a de Deus, né? Então, absurda. Absurda. Mas a gente não estuda e não entende que a gente vai desenvolver, né, até chegar a um ponto de evolução muito grande, que a gente vai chegar próximo ali de entender Deus e estar próximo ali. Esses animais também vão chegar, essa energia, essa alma que eles liberam quando eles morrem, não se perde, não vira nada, o nada não existe, nada se perde. E aí a gente vai estudar mais à frente, mas vai acontecer um desenvolvimento muito grande com essas energias. E nas obras espíritas
Chico, através de Emmanuel, ele fala que esse princípio inteligente daquele animalzinho que partiu é usado praticamente imediatamente pelos espíritos que são responsáveis por cuidar desse princípio inteligente, né? Tem uma história do Chico em que ele viu a cachorrinha dele, a reencarnação da cachorrinha dele em outra cachorra de outra pessoa que reconheceu, que veio fazer festa dele com os mesmos hábitos da cachorrinha dele, das mesmas coisas que a cachorrinha dele fazia com ele, essa cachorra também fez com ele. Tem um cachorro dele também, que eu acho que era Rex. Então, quer dizer, a gente fica muito triste, né, desolado quando perde um amigo desse. Mas é gostoso quando a gente entende, crer na espiritualidade, nos orientando que aquele princípio inteligente, ele vai reencarnar rapidamente. Ele não tem expiação, ele não tem provas. Ele ainda é uma ponta de energia que vai fazer parte de um outro, né? Isso que ele vai desenvolver, né? Oi, Zé? Vai longe. Lembrando que o espírito vem do mineral, vegetal, animal ou mineral, então quer dizer, ele vai desenvolver até chegar a um estado. Passamos nominal, por todos os estados. E aí isso é reconfortante, né, Ney? Quando a gente perde nosso princípio, é reconfortante. Só para a gente concluir aqui, o Luiz deu uma história aqui que aconteceu com o Caibá, né? Ele falou que tinha um senhor que era carroceiro e o Caibá Chutel, né, viu o sofrimento do cavalo velho desse senhor, do carroceiro. Certo dia o homem parou para comprar um remédio na farmácia do Chutel. E o Caibá, depois de muita conversa, comprou o cavalo e soltou o cavalo no pasto. As pessoas começaram a questionar por que o Chutel comprar o cavalo velho, ainda por cima. E aí o Caibá Chutel respondeu: eu quero dar uma aposentadoria digna a esse cavalo. Ou seja, ele quis que o cavalo descansasse, que não vivesse sofrimento a vida inteira, que não vivesse trabalhando, e muitas vezes um carroceiro não trata bem. A gente sabe que qualquer carroceiro bate no animal para o animal andar, né? Isso é qualquer lugar que a gente vê. E até quando você só puxa uma corda, você acaba machucando o cavalo. Inclusive a ferradura você machuca o cavalo. A marcação que você faz ali, que o pessoal faz com ferro quente, você está machucando o cavalo. O Caibá Chutel simplesmente privou esse cavalo de passar por isso tudo. O Caibá Chutel é tão apaixonado pelos animais que ele tem um livro. Que bom, eu tenho esse livro. Esqueci o título agora, eu tenho esse livro lá em casa. Ele fez um livro só falando dos animais, sobre essa alma, entre aspas, dos animais. Ele era muito defensor dos animais. Maravilha, então. Então é isso, gente. Vamos fechando por hoje. Semana que vem a gente começa a falar do 598, né? E aí o Kardec vai perguntar exatamente isso, né? Se os animais conservam essa individualidade e essa consciência de si mesmo, né? E aí a gente vai começar a entender um pouco mais porque nada é nada e Deus não fez nada a esmo. E quando começamos o estudo falando do que a gente estudou nos livros sociais lá desde antigamente, que muitas coisas, né, mudaram, essa questão que a gente aprendia antigamente nos livros sociais, que os animais foram criados por Deus para servir ao homem, não necessariamente dessa forma. Foi para auxiliar, não para servir. Os animais não são nossos escravos, mas eles nos ajudam no nosso dia a dia, assim como a gente ajuda eles também. Então existe uma comunhão entre os animais e os homens. Eles não são simplesmente servos dos seres humanos. Então é isso, gente. Poxa, semana que vem uma das partes mais gostosas, né? Que eu cheguei a Vamos finalizar. Faz a prece final pra gente, então. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus novamente. Levamos nosso pensamento a Ti, Senhor, agradecidos que estamos e que somos por mais essa oportunidade, por mais esse dia de vida terrena até aqui, de alimento físico, de alimento mental, de alimento espiritual. Gratidão, Pai amado, Deus querido. Aproveitamos esse momento, Senhor, em que estamos cheios de bons pensamentos, bons sentimentos, de energia boa nessa casa,
para te pedir humildemente o teu amor e a tua misericórdia para todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento, passando por todo tipo de dor, de sofrimento, de angústias e necessidades, Pai. A todas as criaturas, os animais na rua sendo maltratados, juntos com seres humanos que são tratados iguais aos animais. A tua misericórdia, o teu olhar sobre todos eles nesse momento. E pedimos também que o Senhor toque em nossos corações, não deixe que nossos corações se esfriem, Senhor. Que possamos sentir o apelo do amor, da caridade, para auxiliar uns aos outros e auxiliar os nossos irmãos animais, que não vieram para ser escravos, para nos servir, vieram para nos auxiliar. E o Senhor nos deu essa bênção. Que possamos perceber e entender que eles são amigos, que eles sentem dor, que eles sentem amor, que eles sofrem, que eles riem, que eles se alegram. Que possamos entender e ajudar também os nossos irmãos, os animaizinhos. Te pedimos que fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso espírito, nos permita buscar e alcançar a sabedoria e a humildade junto com essa sabedoria, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é que te pedimos e já te agradecemos grandiosamente, Senhor. Muito obrigada do fundo do nosso coração espiritual. Muito obrigada, Pai querido, Pai amado. Amém. Assim seja, então, meus amigos. Muito obrigado aí por todo mundo, os amigos que vieram no ambiente virtual, os amigos que vieram aqui presencialmente. Quarta-feira tem o estudo do Livro dos Médiuns. Sexta a gente segue com o Céu e Inferno. Lembrando da festa da Mansão da Esperança, 50 anos. Os ingressos já estão sendo vendidos com a Eva por R$20, então é bom a gente já começar a comprar nossos próprios ingressos e divulgar para o pessoal, ok? Grande abraço para todos, bom descanso e uma boa semana. Até mais.